Olá, estamos ao vivo. Hoje mais uma live em frente com o tema saúde, em defesa da saúde pública, com dois convidados muito especiais, generosos, que aceitaram estar essa noite com a gente, o Mário Ferreira e a Raquel Marques. Enquanto as pessoas vão se achegando aí na live, vou falar um pouquinho do Coletivo em Frente, falar sobre a nossa pré-candidatura. Já tem algumas pessoas aí entrando, se acheguem aí com a gente. A Raquel. Você conhece Ourinhos, Raquel? Nem te perguntei. Você já Ainda esteve aqui? não. Ainda não. Quero Você é a ir em nossa convidada. breve É, nossa para convidada. posse. Você é a nossa convidada. Tá Bom, o combinado. coletivo. Combinado. O Coletivo em Frente de Ourinhos, a gente surgiu aí de um movimento na necessidade de pensar em ações e debates para a cidade. A gente surgiu aí no final de 2018, a gente concretizou o coletivo no começo do ano passado, em 2019. E desse coletivo, né, está saindo uma pré-candidatura, já somos pré-candidatos ao cargo de vereadora em Ourinhos. E eu vou falar o nome de nós cinco, que é a Andréia dos Santos, a gente sempre usa a ordem alfabética. A Andréia dos Santos, a Camila Zânia Drummond, o Danilo dos Santos, a Marisa Barleto e eu, Roberta, que sou representante do grupo nas urnas, né? A porta-voz do grupo. E nós estamos também com uma campanha de financiamento de um financiamento coletivo, né, para a campanha. E a gente tá com os links no nosso Facebook, no Instagram. A gente convida a todos a curtirem as páginas, Facebook Coletivo em Frente, o Instagram ficou em frente.coletivo, e a gente também está com um canal no YouTube, Coletivo em Frente, que 2 ou 3 dias depois a gente disponibiliza todas as lives. Inclusive, a gente fez um vídeo de 1 minuto que ficou bem didático, bem legal, um amigo nosso fez, explicando o que seria um mandato coletivo, né? Qual que é a nossa ideia para Ourinhos, tá? É, a live de hoje, a gente vai falar com a Raquel Marques, que eu vou ler, eu sempre falo que eu leio os currículos, porque é muito difícil guardar todos. A Raquel é ativista. Raquel, depois você fala mais de você para a gente conhecer mais, tá? Eu vou passar o que a gente estudou aqui. É sanitarista, mestre em saúde pública e doutora em medicina preventiva. Atualmente cursa graduação em Direito. É uma das fundadoras da Artemis, a primeira ONG brasileira a incidir concretamente sobre políticas públicas pela erradicação da violência obstétrica contra as mulheres. Em 2018, foi eleita com a bancada ativista para o primeiro mandato coletivo da história do Estado de São Paulo, tornando-se co-deputada estadual. Obrigada pela sua presença, Raquel. E temos o Mário Ferreira, que é de Ourinhos, é muito conhecido aqui, é farmacêutico bioquímico, foi secretário de saúde em Bernardino de Campos, uma cidade pequenininha aqui próxima de Ourinhos. Raquel, acho que o Bernardino tem uns 12 mil habitantes, né, Mário? Bem pequenininha. Por aí. Ourinhos tem 110 mil, mais ou menos, Raquel. Eu moro num condomínio que tem 4 mil habitantes. Você tem uma cidade aqui vizinha que tem 2 mil e pouco aí da pé. É farmacêutico bioquímico, Mário. Já falei, desculpa, gente. É militante do Partido dos Trabalhadores. Foi candidato em Ourinhos ao cargo de prefeito em 2016 pelo PT e candidato ao cargo de deputado federal em 2018 também pelo Partido dos Trabalhadores, tá? Eu, Roberta, vou fazer a mediação dessa live, desse debate tão fundamental e essencial. A gente precisa debater a saúde pública no nosso município, né? Hoje, o que a gente diria que são os nossos, não vou dizer que só esses, né? Mas alguns dos problemas que nos chamam a atenção no coletivo é o aumento da Covid, né? Como aumentou nos últimos meses. De ontem, os dados de ontem é de 1.537 casos registrados em Ourinhos, com 15 internados e 17 óbitos até o momento. E nós temos também a questão da dengue, é uma coisa muito aqui da região, em Ourinhos específico. Eu fui atrás de dados, tive dificuldade de encontrá-los. O que eu encontrei foi no site do G1,
que Ourinhos, em junho, início de junho, tinha registrado 1.397 casos de dengue, né, em 2020. É um número bem alto e com registro de uma morte, tá? De um óbito. E outra questão que nos pega muito, né, é a questão do escorpião em Ourinhos, porque nós tivemos, enquanto coletivo, a gente foi em 2 bairros, antes de começar a pandemia, fazer reunião com mulheres, no 8 de março. Então, a gente foi em 2 bairros diferentes, casa de alguém recebeu a gente, né, no bairro, e juntou as vizinhas, as mulheres, e a gente fez uma conversa. E um dos bairros, a grande reclamação das mulheres foi em questão escorpião, e é o medo que tem dos filhos, né, serem picados por um escorpião, enfim. É importante falar também que falar de defesa pública falar de defesa da saúde pública além de fundamental frente ao processo de privatização, de desfinanciamento da política pública, principalmente na REC 95, mas é fundamental também a gente, o momento assim também de refletir sobre o que é o SUS, né, porque a Lei 8.080, ela é de 19 de setembro de 1990, então a gente está aí completando 30 anos de um sistema único de saúde universal, tão importante que foi para esse país pós-reforma, pós o projeto de reforma sanitária, né, que culminou numa saúde pública dentro da Seguridade Social na Constituição Federal e num sistema único de saúde abrangente, universal, com a perspectiva de ser preventivo, educativo, né, com diversos problemas, mas que é um sistema que é uma referência mundial, né. Não vou me estender mais. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Como sempre, a gente faz a dinâmica. A Raquel vai começar. Em seguida, eu passo a palavra para o Mário. E depois eu vou ler os comentários e as perguntas para eles. E a gente vai fazer um debate, uma conversa aqui entre nós 3. Então, eu não vou me estender mais. Já estamos aí com 7 minutos de live. Eu passo a palavra para você, Raquel. Obrigada, Roberto. Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal de Ourinhos. Que presente é esse, né? Poder conversar com vocês aqui da minha casa, comendo um chocolate, tomando uma aguinha, sendo que eu acabei de vir de uma outra conversa sobre trabalho infantil e a gente poder se multiplicar e trocar ideias, polinizar e nos fortalecer politicamente de uma maneira como a gente não tinha o hábito de fazer antes. Eu acho que é um momento entre tantas tristezas, né, e problemas que nós vivemos. A pandemia não tem lado bom, mas ao mesmo tempo a gente tem experimentado aí criativamente outros modos de nos organizarmos, e eu acho que a gente vai levar algumas lições aí para o resto de nossas vidas, porque algumas experiências têm sido muito interessantes, e uma é essa, né, a gente explorar ainda mais o campo digital. Então, vou avisar que eu converso com vocês aqui, mas eu estou olhando ali, porque eu estou olhando a Tânia, a Andréia, a Karina, o Wagner, a Thaís, eu olho os comentários de vocês na tela do lado, tá? Então, quando eu olho para o lado assim, não é nada não, eu estou vendo o que vocês estão dizendo. Bom, sou sanitarista, o SUS é a minha paixão, e o SUS não é minha paixão à toa. O SUS é a minha paixão porque o Sistema Único de Saúde é um projeto grandioso que nasce do sonho de visionários lutadores pela saúde. Colocar a saúde como um direito foi um ato revolucionário na Constituição de 88. Nenhum outro país teve coragem de fazer o que a gente fez aqui no Brasil, colocar saúde como um direito, e a partir daí construir o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde é um instrumento importante de erradicação de desigualdades, de promoção da cidadania. Todos os outros direitos nascem da possibilidade de a gente ter saúde ou não, né? Educação, habitação, transporte, trabalho. Sem saúde, a gente não consegue acessar os outros direitos. E eu tenho 43 anos, né? O SUS fez 30. E aí, muitos de nós que estamos nessa faixa etária, não sabemos, não lembramos como é que era a vida antes do SUS. A gente xinga e reclama do SUS, imaginando que ele é uma coisa dada, sempre esteve aí, o SUS é ruim, sem saber o que existia antes, né? A história do atendimento à saúde no Brasil é uma história calcada na caridade,
né? Santas Casas de Misericórdia. Então, antes do SUS, as pessoas eram atendidas por misericórdia. Pessoas que não tinham direito a nenhum tratamento de saúde, a menos que elas pudessem pagar bem lá no começo, e aí existiam casas religiosas que acolhiam essas pessoas. Depois, até para poder fortalecer a força de trabalho, né, das empresas, os grupos empresariais e as profissões foram criando ali as suas caixas, né, que eles diziam, que era um grupo de assistência médica para quem era de tal segmento ou do outro segmento, trabalhava em trens, ou trabalhava, enfim, alguns segmentos mais fortes tinham os seus pecúlios, né, que também incluía a saúde e a aposentadoria. Mais tarde se cria o INAMPS, que aí é uma coisa nacional, para quem tem carteira assinada. Mas repare, para quem tem carteira assinada, quem é aposentado, quem é trabalhador rural, quem é desempregado, quem é autônomo, não tinha direito a nada. Imagina o que é você ter um câncer, você ter uma necessidade de um tratamento médico para uma doença aguda, um infarto do miocárdio, e você não ter direito a nada. O que essas pessoas às vezes encontravam era algum acolhimento, algum tratamento nas faculdades de medicina, em troca de aceitar que seus corpos fossem usados como campos de estudo, né? Isso ainda acontece nas faculdades de medicina, mas com um padrão ético altíssimo. Antigamente, o padrão bioético era muito mais flexível e as pessoas eram usadas realmente como objetos para estudo. E aí chega a Constituição de 88, que fala saúde é direito, né? E é saúde integral, e é saúde universal, e é saúde gratuita, e é saúde bucal, e é saúde mental, e é remédio, é tratamento, é prevenção, é promoção, é reabilitação. É um mundo, né? O SUS é enorme. A gente, às vezes, não tem ideia do quanto a gente consome SUS. Quem é classe média e consegue ter acesso a um plano de saúde, às vezes diz, eu não uso o SUS. Mentira, né? O SUS está presente na vigilância sanitária dos estúdios de tatuagem, né, dos açougues, em várias questões do cotidiano, né, de fiscalização de comércios sobre a condição sanitária, está lá o SUS. O controle epidemiológico, pessoas que ficam o dia inteiro estudando o avanço das doenças para ver se há um crescimento do sarampo, do escorpião, da dengue, e fazer ações estratégicas para embarrear essas doenças que são transmissíveis, a vacinação, tudo isso é SUS. Sem contar a unidade básica de saúde, né, e todo aquele encaminhamento que as pessoas entendem como o SUS propriamente dito, as farmácias populares e alguns tratamentos que, mesmo que você tenha plano de saúde ou que você até seja muito rico, você não encontra particular. Você não encontra sangue no mercado particular. Sangue e hemoderivados sempre é SUS, né? Você pode doar sangue em qualquer lugar, esse sangue faz parte de um sistema SUS, né? O tratamento, tal, porque não existe comércio de órgãos e de derivados humanos, assim, né? Tratamento de câncer, mesmo os planos de saúde às vezes não fazem alguns, é SUS. Transplante, 100% SUS. Então, o SUS, ele é muito importante para todos nós, né? Ele é fundamental. Para vocês terem ideia, apesar dele estar em todos esses lugares, né? E como eu disse, não é só a saúde física, mas é a reabilitação, terapia ocupacional, é o psicólogo, tem o CAPS, NAPS, né, para pessoas que têm problemas com alcoolismo, uso de drogas, transtornos psíquicos, tem a parte de vigilância epidemiológica, a questão dos vetores, né, ratos, escorpiões, dengue, assim por diante, tudo isso, para fazer tudo isso no Brasil inteiro, o SUS tem um orçamento de R$ 3,60
per capita por dia. Então, esse é o orçamento do SUS. Cada pessoa tem o equivalente a R$ 3,60 por dia para pagar tudo isso. Tudo isso. Do transplante ao remédio que você pega no posto, a fralda do idoso, né? A cadeira de rodas, às vezes, reabilitação, a prótese do fêmur, do velhinho que quebrou a perna e assim por diante, né? Para vocês terem ideia, R$ 3,60 por dia, para dar conta de tudo isso que a gente vinha até aqui, né? Aí chega a Covid. Além das pessoas continuarem com as doenças que sempre tiveram, né? E adoecendo, como sempre adoeceram, a Covid traz uma complicação a mais, sem que isso tenha necessariamente trazido uma revisão orçamentária na saúde. Um dia num leito de UTI pelo SUS, na tabela SUS, custa R$ 1.600. Um dia de UTI no SUS. Um doente de Covid fica em média de 11 a 15 dias internado quando ele agrava, né? Em UTI. Então, em média, aí, R$ 26 mil é um doente que foi para UTI no SUS. Sem contar aqueles que foram menos graves, eventualmente só passou no médico, pegou um remédio, ou ficou no hospital de campanha ou numa enfermaria, né? Essa pandemia não vai terminar tão cedo, então, uma má notícia para as pessoas que estavam só esperando a vacina. A gente não tem nem certeza ainda se essa doença tem imunidade. Chegam as notícias de que ela pega de novo, não tem imunidade, também a gente não tem certeza da velocidade com que o vírus muta. Então, o rabo está abanando o cachorro. A gente está falando de vacina sem outras premissas muito elementares terem sido sequer concluídas, né? Mas, enfim. Apesar disso, a OMS lançou essa semana a informação de que a expectativa é de que a vacina chegue ao mercado ao valor de $10 por pessoa. Então, R$ 50 por pessoa, né? Despesas que não tem fim. Tudo isso chega num SUS que já estava subfinanciado. As pessoas falam, o SUS, quer me ver brava, as pessoas falarem assim, o SUS é bom, o problema é a gestão. Gente, que gestão que vocês conseguem fazer melhor do que a gente tem, entregando mais coisa do que a gente entrega, com R$ 3,60 por dia por habitante. O problema do SUS é dinheiro. Dinheiro. De todo o dinheiro que se gasta com saúde no Brasil, 50% é SUS, 50% as pessoas gastam com médicos privados ou planos de saúde, tá? Só que desses 50% SUS, 75% da população brasileira é SUS dependente, ou seja, os 50% do dinheiro atende 75% da população. Entende? E os 50% outro atende 25% da população. E esses 75% são justamente as pessoas que mais têm demandas de saúde. Porque o SUS dependente também são as pessoas que têm pior alimentação, trabalho mais precário, que moram em condições piores e que muitas vezes têm a saúde mais debilitada. Quem se alimenta melhor, faz exercício físico, tem um trabalho mais ergonômico, né? Consegue acessar o médico precocemente, acaba tendo menos custo em saúde, porque tem menos agravos. Quem não tem mais agravos, tem mais custo. Então, falar de SUS é falar de toda essa complexidade, é a gente entender, como disse o Silvio de Almeida, um jurista, filósofo, escritor, pensador, no programa Roda Viva, há mais ou menos 2 meses, onde ele esteve lá, ele falou assim, defender o SUS é ser antirracista. Por quê? Se boa parte da população negra é SUS dependente,
Quando você ataca o SUS, você está atacando diretamente a população negra. Você está atacando diretamente os trabalhadores mais oprimidos, os mais pobres, as mulheres que chefiam famílias sozinhas, né? Defender o SUS é garantir um mínimo de dignidade para a população. E o que isso tem a ver com a gente, né? No município e na vereança? A gestão municipal, ela tem um teto. O único ente federativo que consegue emitir dinheiro e criar dívida, e isso tem sido até estimulado, porque a lógica da economia não é a lógica de casa, mas o único que pela lei pode fazer isso é a União. Estados e municípios, eles só podem lidar com o dinheiro que tem na conta. Quando acaba esse dinheiro, eles não têm mais de onde tirar, porque pela lei eles são proibidos de fazer dívida, tá? Se o prefeito ou o governador fizer isso, ele pode ser processado lá na lei de responsabilidade fiscal, etc, etc. Então, assim, nós temos um compromisso como ativistas, como políticos, como cidadãos, como vereadores, de nos articularmos para levar essa informação para a população e para juntos pressionarmos o governo federal e os deputados federais e os senadores, de que a gente reveja a maneira como a gente pensa o orçamento de saúde, né? Houve um congelamento de teto de gastos na PEC 95, se eu não me engano, um arroxo ano a ano nesse SUS subfinanciado, se aperta mais, esse SUS que a cada ano precisa de mais recursos, e nós temos que conscientizar todas as pessoas da importância do SUS e lutar pelo SUS como um patrimônio nosso, como um patrimônio do povo brasileiro, porque a cidadania começa na saúde, a cidadania começa no nascimento respeitoso no SUS. A cidadania acontece quando todas as pessoas têm direito ao mesmo tratamento, não é diferenciado pelo fato de você ter dinheiro ou não. A cidadania começa pela boca inteira, com todos os dentes, né? E pela saúde mental contemplada. Então, defender o SUS é a maneira, a primeira maneira, né, da gente defender a cidadania. Sem ele, nada feito. Deixa a palavra para o Mário, para a gente depois conversar um pouquinho mais. Eu não estou te ouvindo, Roberta, você está com o microfone mutado. Desmutei. Obrigada, Raquel. Vou passar a palavra para o Mário, mas quero agradecer de novo a sua presença e a sua fala, foi de muito aprendizado. Eu acho que o debate vai ser bem rico, tem bastante gente entrando. E antes de passar a palavra para o Mário, só queria falar que eu tenho uma novidade que eu esqueci. Existe a caneca em frente agora. Vou tomar meu chazinho durante a live. Mário, passo para você. Deixa eu mutar o meu. Boa noite a todas, a todos, o pessoal que chegou depois, né? Depois da aula fantástica que a Raquel acaba de nos dar a respeito do SUS, eu quero, até porque o assunto praticamente foi esgotado, tratar de um outro aspecto, que é o aspecto do orçamento público no que se refere ao SUS. Essa crise sanitária sem precedentes que nós estamos vivendo, né, dramática, já são mais de 116 mil óbitos, ela desempenhou um papel muito importante que foi de mostrar para a população, primeiro, a importância da estrutura de uma medicina pública de qualidade, de você ter isso estruturado. E ela mostrou mais, além de mostrar as carências do Brasil, que são carências de a desigualdade brutal no que se refere à distribuição de renda, às condições de infraestrutura, de habitação, de saneamento básico, né, de acesso aos serviços públicos. Então, como a pandemia foi um momento em que essas dificuldades agudizaram-se, então, eu acho que contribuiu de alguma forma para que a população, para que
nós, os brasileiros, tomássemos consciência da importância disso. A Raquel falou com muita propriedade a respeito da questão do subfinanciamento, né? E é muito triste a gente ver que, para o orçamento do ano que vem, né, está se propondo uma redução nos recursos para o SUS de 5%. Né? A proposta é reduzir em 13% o orçamento da saúde e em 5% o orçamento do SUS, da saúde pública, de forma geral. Num momento em que já o subfinanciamento ficou muito claro, né? E a distribuição desigual. A crise mostrou que nós temos problemas sociais que acabam sendo canalizados como se fossem problemas de saúde pública. Nós temos uma população de 115 milhões de habitantes vivendo com uma renda mensal individual inferior a R$ 415. Nós temos hoje perto de 40 milhões de brasileiros que estão desocupados, 13 milhões desempregados e outros 18 milhões de desanimados, que nem emprego estão procurando mais. Então, eu não vejo saída estanque. É evidente que a luta por recursos para o SUS é fundamental, mas nós precisamos mais, nós precisamos de um projeto capaz de apontar um rumo para o desenvolvimento do país, tocando na questão essencial, que é a desigualdade na distribuição de renda, de rendimentos, de acesso ao capital intelectual. Então, esse é o ponto essencial, e eu fico muito feliz quando eu vejo tanto a Roberta como a Raquel aí, que são mulheres jovens, imbuídas dessa luta, dessa disputa, principalmente sendo da forma que vocês estão fazendo, na forma de coletivos, porque isso é a raiz da democracia participativa. Nós precisamos formar uma nova consciência da base, a partir da base, para compreender como é que o nosso Congresso Nacional hoje atua dissociado dos interesses do povo brasileiro. Então, nós temos mais da metade da população de negros, né, e pardos, mais da metade da população de mulheres, e veja a representação que nós temos no Congresso Nacional, nas câmaras de deputados, nas câmaras de vereadores. Então, o primeiro desafio é dar representatividade para que a gente mude a forma de fazer política. Hoje, infelizmente, nós não vemos o Congresso Nacional como parceiro do povo brasileiro. Ao contrário, são sócios de um sistema, né, de um sistema neoliberal, do Estado mínimo para o pobre, para garantir recursos para a elite. Essa é a definição do Estado mínimo, do neoliberalismo, é essa. E não adianta tentar dourar a pílula. Isso é a realidade. Porque se você pega o orçamento federal, 40% desse orçamento vai para despesas financeiras, de uma dívida pública que nunca foi auditada. Né? Agora, recentemente, nós tivemos um episódio da venda de uma parte da carteira do Banco do Brasil por 1/10 do valor de face dos títulos. Então, o mercado financeiro, nós imaginarmos que essa crise é uma crise que afeta todos os brasileiros da mesma forma, não é honesto. Nós estamos no mesmo barco? Não, nós estamos no mesmo mar, isso sim. Agora, tem gente no iate, né? Tem gente num barco de boa qualidade, e a ampla maioria do povo brasileiro está se agarrando à primeira boia que aparece.
Essa é a situação. Então, nós temos que lutar para financiar a saúde pública, mas nós não podemos perder a visão dessa questão de gestão, né? Gestão do orçamento. Quem vai pagar a conta da crise? Nós vamos ter uma recessão. E em plena recessão, calcula-se aí que nós já não temos crescimento econômico desde 2015, né? É praticamente uma década perdida, mas não é só crescer, porque nós sabemos que o bolo que nós temos no Brasil hoje, o PIB, se nós dividirmos isso pela população de forma igualitária, nós teríamos uma renda média familiar para 4 pessoas de R$11 mil. E durante a epidemia, o que nós assistimos? Os bilionários do Brasil, uma pequena minoria aí de 50 pessoas, ficaram 30 bilhões de reais mais ricos. E agora a proposta que nós estamos vendo aí no orçamento é cortar a saúde, cortar a educação e um arremedo de reforma tributária que vai fazer o quê? Aumentar impostos para quem já paga muito, né? Manter a tributação atual, que é regressiva. Não há como, nós temos que criar novos impostos, até porque a saúde é subfinanciada, né? E alguém tem que pagar isso. Essa história de Estado mínimo, nós sabemos que não interessa para a ampla maioria da população, né? Nós precisamos, ao contrário, de um Estado forte, que venha com um grande programa de recuperação da economia, de geração de empregos, de garantia de renda mínima para quem está numa situação mais precária. Mas isso tudo, essa mudança na economia, passa por aumentar a arrecadação. A carga tributária no Brasil não é grande. Isso é uma falácia. Nossa carga tributária é em torno de 30% do PIB. 30% a 32%. É a média da OCDE. Os países mais desenvolvidos, França, Dinamarca, Suécia, Itália, a carga tributária passa de 40%. O que está errado no Brasil não é que se paga muito imposto, é que quem ganha pouco paga muito e quem ganha muito paga muito pouco ou não paga. E é isso que precisa ser enfrentado, já a partir da base, mas sobretudo no Congresso Nacional, né? Nós precisamos de uma reforma tributária que tribute grandes fortunas, grandes propriedades, grandes heranças, lucros e dividendos de grande monta, para poder aliviar o imposto no consumo, que é para a gente não ter, por exemplo, no Brasil, uma situação onde a gente paga imposto sobre remédio. E não paga, porque tem isenção em vários estados, impostos sobre venenos agrícolas, que tem uma forma de facilitação tributária. Então, isso tudo nós temos que discutir no âmbito da política pública. Eu acho o grande desafio, nós sabemos qual será o papel do Estado para o pós-crise. Para a crise, nós já vimos que é essencial. E do SUS, eu só queria usar aqui a minha... Eu tenho aqui a alegria de estar conversando com 2 jovenzinhas, de usar a minha vivência um pouco maior e dizer que quando eu estava na universidade, quando eu era estudante, eu fiz biologia, depois fiz farmácia e bioquímica, nós tivemos uma epidemia de meningite meningocócica no Brasil durante a ditadura, nos anos 70, e o Brasil simplesmente não tinha, ou era muito precário, vigilância sanitária. A partir daí é que se começou a ter consciência da importância de montar uma vigilância sanitária. A vacinação era precoce, era precária, desculpe. Nós tivemos que fazer um grande esforço na época, mobilizando universidades, exército, para fazer a vacinação em massa, porque a ditadura, na época, escondeu a epidemia o quanto pôde. Ela só foi reconhecer a epidemia depois de pelo menos 2, 3 anos, né?
Porque foi uma epidemia que aconteceu o contrário. O Covid começou nas classes mais altas, porque ele migrou depois para a periferia. Hoje, a situação é grave, nós ainda temos, hoje acabei de ver mais de 1.000 mortos por dia, só que esses mortos estão na periferia. A questão foi equacionada nas regiões mais abastadas. Na meningite meningocócica aconteceu o contrário, ela surgiu na periferia e só se tomou medida quando ela chegou nas classes mais contempladas. Então é isso, essa discussão é muito boa, mas eu sou otimista. Eu acho que esse movimento que está surgindo para discutir questões fundamentais no município que vocês vão fazer, porque tem muita coisa para melhorar também na lei municipal, por exemplo, enfrentar de forma firme a fiscalização do executivo, a redução do fisiologismo, a redução do clientelismo, que encarece a máquina pública e tira recursos da saúde, as terceirizações, que são feitas de uma forma pouco transparente e que dificultam, por exemplo, o SUS, as UPAs. Muitas vezes os ambulatórios de especialidades são administrados por empresas terceirizadas. Isso dificulta a formação de um quadro técnico, de carreira, bem remunerado, estável, que possibilite treinamento permanente. Não é? A Raquel sabe muito mais que eu, ela é doutora na área, né, que não se faz saúde de qualidade sem pessoal de qualidade. E pessoal de qualidade custa investimento. É coisa de médio e longo prazo. Basta ver a importância dos nossos institutos, tipo Butantan, tipo Fiocruz, né, que hoje nós estamos vendo aí que eles poderiam ter dado uma resposta muito melhor. Raquel, você fica à vontade para me cortar aí, viu? Eu acho que essa conversa aí vai vara a madrugada. Mas é isso. Eu quero só completar dizendo do meu otimismo, parabenizar vocês, dizer que eu fico muito feliz, né, porque isso indica uma mudança de parâmetro. Tem umas histórias aí que a gente podia contar dessa fase aí que a Raquel falou, quando não existia o SUS. Eu tenho umas boas histórias para contar disso, mas aí a gente deixa surgir a vacina, a gente marca uma cerveja e eu conto as histórias. Tá prometido, hein, Mário? Eu vou cobrar. Prometido, combinado. Mário, obrigada. Muito importante suas contribuições também. E chegaram perguntas já e comentários interessantes. Então, eu vou colocar aqui na tela e vou ler ao mesmo tempo, tá? Um monte de gente aí falando que tá adorando a prosa. A gente está com 36 pessoas agora online com a gente. O Kleber Galan Amaral. Ele fala que, apesar de o SUS pregar a atenção básica como porta de entrada para a saúde, eu vejo que um dos maiores problemas na saúde é a visão hospitalocêntrica, que ainda é muito resistente à mudança. Por exemplo, o uso de tecnologia é enfatizado para manter viva a pessoa já enferma e não para prevenir que a enfermidade sequer venha acontecer. Eu vou ler mais duas perguntas, ou três, deixa eu ver quantas tem aqui, e aí vocês fiquem à vontade para responder. Acho que algumas estão direcionadas. Vamos lá, peraí. A Camila é do coletivo, a Camila Zena Drummond. Gostaria de perguntar para a Raquel e para o Mário, qual a previsão para depois da pandemia e quais os reflexos na saúde pública do SUS? Essa é uma pergunta. E a da Marisa, que também é do coletivo, a Marisa Marleta. Perguntar para a Raquel se ela acha que o agravamento da situação em função da pandemia tem permitido uma maior consciência quanto à importância da dimensão pública da saúde. Ou seja, a pandemia tem alterado a concepção da saúde pública? E eu vou ler mais um comentário, que eu acho que é comentário ou é pergunta? Posso fazer mais uma? Tudo bem para vocês dois? Tudo bem. A próxima é da Inês, nossa amiga Inês Francisco.
o subfinanciamento do SUS é uma das estratégias para agudizar os problemas e fazer acreditar que a privatização é o melhor, como pregam muitos lobbies de convênios. Eu acho que tem mais perguntas, mas daí a gente faz uma segunda rodada, né? Se for preciso. Pode ser? Vocês respondem essas? Mário, quer começar? Olha, eu vou começar pela primeira, que é do Kleber, né? Porque eu acho que o Kleber é bem novinho, né? Então, ele não tem noção do que era a questão da medicina preventiva antes do SUS. Ela simplesmente inexistia no Brasil. Eu fui secretário de saúde nos anos 90, numa cidade pequenininha. Para se ter uma ideia disso, tinha 2 médicos atendendo uma população que, na época, essa cidade diminuiu de tamanho, ela chegava a 18 mil habitantes, nós tínhamos 2 médicos no centro de saúde. 2. Não existia médico de família. Nós internávamos na Santa Casa local, pequenininha, às vezes 2 crianças no mesmo berço, para tratar uma gastroenterite. Porque o saneamento básico era precário e simplesmente não existia atendimento básico. O SUS estruturou isso. Quando eu deixei a Secretaria de Saúde, eu deixei a cidade com 6 equipes de médicos de família, com dentistas em todas as escolas, né? Com a vacinação superando 90%. E isso fez com que as internações, se você pegar qualquer dado a partir da Constituição de 88, dos anos 90, qualquer indicador de saúde, você vai ver que melhorou de forma fantástica. Mortalidade infantil caiu, mortalidade materna caiu, internação hospitalar diminuiu, as epidemias diminuíram. Então, o SUS teve um papel extraordinário nisso. Foi o início da organização da medicina preventiva no Brasil. É claro que tem muito para fazer e que os municípios pecam muito por isso também, porque não investem como deveriam na rede básica. Esse é um problema aí para as nossas vereadoras enfrentarem, porque esse é um problema sério, né? Nós vamos ter pela frente aí. Verdade. Eu entendi, não sei. Essa questão da unidade básica de saúde, ela é muito importante, atenção básica. O Kleber falou de ser uma medicina muito hospitalocêntrica e é muito médico-centrada até, né? A gente tem uma saúde possível de ser tratada com enfermeiras, com psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e a gente ainda fica muito centrado na figura do médico, muito em recuperação, pouco em promoção, pouco em prevenção, mas talvez isso seja reflexo também do orçamento arrochado no SUS, né? Quando um gestor, um secretário de saúde, ele tem que tomar a decisão do que fazer, às vezes o orçamento que ele tem é insuficiente até para dar conta das coisas fundamentais. E aí a gente tem menos investimento em prevenção do que gostaria, mesmo entendendo que a prevenção nos faria economizar lá na frente, mas às vezes é o que a gente tem, uma população já adoecida, porque desemboca na saúde pública uma série de desigualdades que vieram antes, né? Como a gente já falou, de salários, condições de trabalho, moradia, alimentação, educação, uma série de coisas. Nós sabemos que, por exemplo, a escolaridade da mãe tem mais efeito no desenvolvimento infantil, na saúde da criança, do que a própria atenção à saúde. Então, uma mãe com maior escolaridade tem um filho menos doente, mesmo no mesmo sistema de saúde. Como a saúde é uma coisa onde tudo se atravessa, né? Tudo aparece ali. Todas as desigualdades afloram no sistema de saúde. Então, sim, gostaríamos de ter mais promoção e prevenção, porém, precisamos reconhecer também que houve avanços, né? Especialmente se a gente olha em 30 anos. E 30 anos não é nada. Pensando em tempo histórico, 30 anos já estou naquele negócio de que, para mim, 20 anos foi ontem, né?
e você fala, caramba, olha quanta coisa mudou, parece outro mundo, né? É preciso reconhecer esses avanços também, embora não esteja perto do que nós gostaríamos. A Inês fez uma pergunta sobre o subfinanciamento do SUS e a agudização dos problemas. Inês, eu queria te dizer que da parte dos planos de saúde, há muitos anos, quando o SUS nasceu, a intenção é que ele fosse um sistema único, que morresse o sistema de plano de saúde, tudo. Mas eles, como uma força política e econômica, resistiram e sempre apostaram muito no sucateamento do SUS. Mais recentemente, o sistema público, o sistema privado, né, a gente chama de sistema suplementar de saúde, que são os planos de saúde, eles descobriram que o SUS, às vezes, é muito conveniente. Por quê? Há vários planos de saúde, especialmente os mais baratos, que eles oferecem poucos exames e pouca alta complexidade. Então, é um hospital aqui, outro lá. E aí, esse usuário, ele compra o plano de saúde pensando que ele vai ter uma assistência completa, ele só consegue o médico no atendimento básico, e aí, quando ele precisa de alguma coisa mais complexa, ele necessariamente tem que ir para o SUS, porque o SUS tem o melhor atendimento mais rápido do que seu próprio plano de saúde. Então, hoje, os planos de saúde, como estratégia, tanto que eles estão querendo vender um plano de saúde básico, agora com cobertura básica, eles querem entrar no mercado das consultinhas. E eles querem sair do mercado da média e alta complexidade, exames, cirurgias, tratamentos caros, né? Então, eles querem um SUS que seja resolutivo no caro e no complexo, e que ele seja ruim no atendimento primário, porque isso é barato de atender. E isso eles conseguem vender muito facilmente. Então, sim, há um interesse em precarizar o SUS, especialmente no atendimento mais simples, né? E a gente não pode esquecer também que a privatização e a precarização do SUS tem um outro lado que o Mário já comentou, que são as terceirizações. Então, aqui na cidade de São Paulo, tem muita coisa que é SUS, mas que não é administração direta, é administração do Einstein, do CIV, do Santa Marcelina, da Fundação Paulista de Medicina, enfim, são organizações sem fins lucrativos que fazem convênios com a prefeitura e com o Estado e que recebem dinheiro, não prestam contas muito sobre isso, é uma caixa preta, e prestam esses serviços em nome do Estado. A gente precisa entender que uma fatia significativa do orçamento público brasileiro é carimbado para a saúde, ou seja, é um dinheiro que necessariamente tem que ser gasto em saúde, assim como também tem dinheiro carimbado para a educação. Então, tem muita gente de olho nisso, né? Tanto para poder tentar avançar e prestar serviços privados precarizando um pedaço do SUS, quanto para conseguir que esse SUS seja terceirizado e que esses bilhões de reais, eles passem por organizações ou empresas que façam a gestão desse recurso, obviamente, acumulando uma parte desses recursos na figura do lucro. Então, há muitos interesses que atravessam, há planos de saúde americanos, estrangeiros, tentando entrar no Brasil, era proibido, foi permitido muito recentemente, também há um problema, o mercado internacional entendendo que essa população de mais de 200 milhões de habitantes é um mercado potencial importante para vender recursos em saúde, e pouca gente de verdade preocupado com a nossa saúde, né? Somos nós por nós. Se nós não participarmos do conselho do posto de saúde do bairro, do Conselho Municipal de Saúde, né, das instâncias de participação popular, se nós não exigirmos que o SUS continue sendo um espaço de excelência universal, gratuito, integral e, de preferência, com administração direta, que não seja terceirizado, nós seremos cada vez mais atravessados por interesses outros que não são o nosso bem-estar e a saúde da população brasileira. Sobre a questão que uma outra pessoa colocou sobre a saúde no pós-Covid, eu queria dizer que eu estou muito confusa sobre como tudo isso vai passar. Uma hora as pessoas parecem mais sensíveis à saúde pública, outra hora não, outra hora parece que
enfim. Mas uma coisa me preocupa: a Covid não é só uma doença aguda que leva essa pessoa eventualmente para a UTI, essa UTI cara, e a morte, ou não. A Covid também tem deixado muitas pessoas com sequelas pulmonares, com perdas severas de capacidade respiratória, sequelas neurológicas, sequelas psiquiátricas, inclusive, sequelas coronarianas, enfim, é uma síndrome em vários órgãos a Covid, não é mais uma síndrome respiratória aguda grave, como se dizia inicialmente. Hoje se entende a Covid como uma síndrome realmente que ataca muitos órgãos. E a síndrome pós-Covid é alguma coisa que tem nos preocupado, ainda é muito recente, a Covid de dezembro, então a gente tem aí 8, 9 meses de Covid, só para a gente entender o que é essa doença, mas é provável que a gente tenha aí uma demanda ainda maior no sistema público de saúde, não só pelo tratamento da doença no seu momento agudo, mas pelas sequelas que elas deixarão em algumas pessoas, algumas até incapacitando para o trabalho. Então, é de ficar de olho, fazer isolamento tanto quanto possível e não bobear. A gente está vendo aí que Covid parece que reincide. A pessoa pode pegar Covid mais de uma vez. Então, mesmo quem teve Covid, máscara, isolamento, porque o negócio é sério. Só para complementar, viu, Raquel, essa questão do pós-pandemia, existe um outro aspecto que, na verdade, faz uma ligação entre as duas perguntas. A primeira e essa que trata do pós-Covid. O pós-Covid, nós vamos ter, além das sequelas, né, das demandas inerentes à epidemia, nós estamos tendo hoje um represamento de muitos procedimentos de exames de média e alta complexidade na rede básica. Muitas cirurgias eletivas estão praticamente paradas, né? Porque não é possível você abrir o hospital para esses procedimentos neste momento. Então, controlada, né? Vamos imaginar que nós controlemos a pandemia, nós vamos ter essa demanda reprimida para resolver, com menos recursos, que estão querendo cortar 5% dos recursos. E aí, isso liga à primeira pergunta do Kleber, que ele fala, mas a demanda por medicina preventiva deveria ser maior. Aí o que vai acontecer? É a pressão legítima das pessoas, por exemplo, que estão esperando o exame, que estão esperando uma cirurgia eletiva. Elas vão pressionar o serviço público para resolver este problema, né? E muitas vezes esse recurso, né, vai ser priorizado para resolver esses problemas agudos por causa da pressão social. E a medicina básica, lá, preventiva, lá na unidade básica de saúde, as equipes de saúde e tal, acabam ficando no segundo plano, né? É a história do cobertor curto, né? Você puxa, cobra um lado, descobre o outro. Então, eu vejo o cenário assim muito preocupante. E não creio que vá mudar muito do ponto de vista sanitário, não. Não porque é por causa da nossa precariedade de habitação, de educacional, de infraestrutura, de transporte urbano. Eu não vejo que vai haver uma mudança maravilhosa porque as pessoas aprenderam com a pandemia, não. Eu sou bem realista e estou muito preocupado com o que virá depois. Tem mais um comentário, se não me engano, e duas perguntas. Então, eu vou fazer. Já agradeço essa primeira parte do debate, foi muito rica. Trouxeram várias coisas para a gente pensar aqui no município, né, Mário? E aí a Marisa faz uma pergunta diretamente para você, Mário. O que o município pode fazer para fortalecer o SUS? Tá? Da Marisa. A Karina
Karina Mori Zimmermann. Ela fala, Mário, Dr. Mário Ferreira, a Santa Casa de Ourinhos tem cada vez menos leitos do SUS. Como poderia haver uma mudança nisso? E a Tânia, é um comentário da Tânia. A Tânia Faber Fernandes. Às vezes o recurso já chega carimbado, a Raquel falou disso, né? Sem o federal saber das reais necessidades do município, né? Como já chegam os recursos. E, bom, e aí a gente encerra, porque tem bastante comentário aqui, bastante gente falando boa noite e tal, mas os comentários sobre específico para o debate eu já li todos. Bom, eu vou tentar responder, depois a Raquel encerra, até porque, né, vamos dar a honra da Raquel. Adorei ouvir você, eu acho que é uma aula, né? Você realmente é muito curto o espaço para a Raquel, né? Para a capacidade dela. Mas eu queria dizer o seguinte: a primeira pergunta lá, que fala da questão do que os vereadores podem fazer, os prefeitos. Acho que a primeira coisa é ter consciência. Você ter gente que faça isso que vocês estão fazendo, que discuta a situação, que compreenda em profundidade as qualidades e as limitações do sistema, para que haja uma pressão de baixo para cima nas assembleias, nos governos estaduais, no Congresso Nacional, para que a gente aperfeiçoe a quantidade e a qualidade desses recursos. Porque uma coisa que nós vemos muito também, e aconteceu muito a partir de 2016, foi que muitos recursos foram retirados da saúde, se fez muitos cortes para destinar esse recurso, o mesmo recurso dar uma volta e vira emenda parlamentar. E aí ele chega para o município como se fosse uma doação do deputado que votou lá, o infeliz votou na emenda 95, cortou recursos. Ele sabe que esse recurso, que podia vir fundo a fundo, e que viria para o Fundo Municipal de Saúde, para o Conselho Municipal de Saúde saber, para acompanhar, para direcionar, ele vai para o deputado, que aí apresenta uma emenda para comprar uma ambulância. Né? Aí vem marcado, aí tem que comprar ambulância. Não pode comprar outra coisa. Então, esse é um outro problema, que dá para os vereadores trabalharem nisso. Mas, sobretudo, é na questão da consciência. A questão da Santa Casa, que a Karina comentou, é uma questão específica de Ourinhos, mas que não é de Ourinhos. Isso acontece em todos os municípios. Isso por quê? Porque a gestão do SUS é muito complexa. Primeiro, nós temos os níveis. O nível municipal, que trata do atendimento da atenção primária, o nível médio, que fica com o Estado, né? O nível terciário, que fica com o governo federal, que financia direto os hospitais de alta complexidade, média e alta complexidade, né? E nós temos, nesse meio todo, além das organizações sociais que fazem a terceirização, as santas casas, que já existiam antes do SUS, né? E cuja gestão, ela, embora sejam hospitais públicos, financiados basicamente com recursos públicos, elas têm uma gestão que não é pública. Então, cabe aí à prefeitura, os prefeitos municipais, as câmaras de vereadores, integrar essas santas casas no Sistema Único de Saúde. Aí passa pelo diálogo, pela conversa, pela transparência, não é? Para encontrar a melhor forma de equacionar o problema. Essas santas casas, não tem dúvida nenhuma, elas prestam, desde o Império, um trabalho excepcional, né? Principalmente nas pequenas e médias cidades. As santas casas são essenciais, né? Na assistência hospitalar, principalmente. Mas elas precisam ser integradas dentro da gestão do SUS, né? Resolvendo-se as particularidades, mas elas precisam ser integradas. Isso é um desafio. Como fazer isso? Passa por leis municipais, passa por convênios, aí é o papel do vereador, do prefeito. Então, tem muito que se pode fazer no município, sim. Sem falar dos recursos próprios, né? Os municípios precisam fazer um readequamento, reduzir, por exemplo, a fisiologia, os cargos de confiança,
para sobrar um pouquinho mais de recursos para aplicar em saúde, em educação. Isso é possível de fazer, sim. Não é porque o SUS é mal administrado, é porque os municípios, via de regra, sofrem e padecem dos vícios antigos da má administração, né? Da fisiologia, do clientelismo. Então, isso é um desafio realmente que precisa ser enfrentado. Falei demais. Não, Mário, você falou a realidade aí, né? O SUS é enorme, o SUS é gigante, o SUS é um patrimônio, é incomparável. Um país que tem um sistema parecido com o nosso é a Inglaterra, que é um país desse tamanho, menor que o estado de São Paulo, com população toda bem desenvolvida, sem problemas de subnutrição como a gente, outras questões desse tipo. O SUS contempla ribeirinhos, quilombolas, gente que está 3 dias de barco, todo mundo tem SUS para tudo, da momento que nasce até a morte, seja qual for a doença que tenha, até remédios que custam 100 mil reais a dose, as pessoas judicializam e conseguem através do SUS. Desse SUS que tem R$ 3,60 per capita por dia para dar conta de tudo isso, né? Então, ou a gente se apropria, ou a gente reconhece, ou a gente participa, ou é a barbárie, né? Quem é classe média, quem tem uma vida razoavelmente remediada, com esforço do seu trabalho, sim, porque se ficar sem trabalho amanhã não tem renda, não tem como comer, não tem onde morar, mas que com o trabalho consegue tocar a sua vida, muitas vezes pensa que não depende de políticas públicas. Mas quando a gente troca a nossa dimensão cidadã, a gente porque a gente vale, a gente merece porque a gente existe, porque somos cidadãos, ponto. Quando a gente troca isso pela dimensão consumidora, a gente porque a gente tem, a gente tem porque a gente pode pagar um plano de saúde, é uma troca muito perigosa, né? Porque quando a gente deixa de participar e de exigir, de construir um SUS, que nunca vai perguntar quem nós somos, o que a gente pode dar em troca, mas vai estar lá por nós, e a gente coloca toda a nossa energia em pagar e construir e brigar por planos de saúde, no dia que nós tivermos um revés na vida e ninguém está livre disso, ficaremos sem nada, né? Então, lutar pelo SUS é lutar por redução de desigualdade, é lutar por quem não tem tempo para lutar, porque está trabalhando demais, porque tem baixa escolaridade, ou pelo nosso futuro, ou pela qualidade de vida dos nossos avós, dos nossos pais, ou dos nossos filhos que eventualmente até não nasceram ainda. E é esse o convite que eu faço para vocês, é uma luta de vida inteira, é uma luta bonita, é uma luta pela vida, pela cura, pela promoção da saúde, que começa no bairro de vocês. Convido vocês a irem à unidade básica de saúde e perguntar quando é a próxima reunião aqui do Conselho de Saúde da UBS. Apareça na reunião e sente para ouvir. Vá 1, 2, 3 reuniões para ouvir, uma vez por mês, que te custa, né? Ou saber quando que é a reunião do Conselho Municipal de Saúde, vá para ouvir, comece a se envolver, conheça as pessoas, né? Faltam pessoas na luta, são sempre os mesmos que estão lá no Conselho, são sempre os mesmos que estão cobrando os secretários, são sempre os mesmos que estão falando, denunciando a falta de um remédio, o tratamento que está faltando para um grupo ou outro, né? A gente precisa revezar. A luta e a construção é de uma vida inteira e cansa, né? Então, convido vocês, independente de partido político, independente de concorrer a cargo eletivo ou não, né? A construção democrática é um requisito para viver, né? É como a gente morar numa casa e ter aquela pessoa que joga cueca no chão, calcinha no chão, joga meia pelo caminho, lava um copo, né?
Quem mora dentro da casa tem que ajudar a manter a casa limpa, passar uma vassoura, lavar um copo, né? Revezar com os outros. A mesma coisa é a sociedade. Se a gente quer uma sociedade funcionando, uns vão ter que se articular no Conselho de Segurança, outros no Conselho Escolar, outros no Conselho de Saúde. Todo mundo tem que dar a sua cota, né? E quem não está dando a sua cota de construção diária, um pouquinho que seja, para o coletivo, é aquela pessoa que está lá folgadona de pernas para o ar, enquanto tem alguém, ó, suando. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente transforma o Brasil num lugar bom em 20 ou 30 anos. Olha o que a gente já fez em 30 anos. Se nós dermos esse passo, hein, Mário? Em mais 30 anos, tá lindo, não tá? Foi um passo gigante que nós demos. Um passo grande desse, sim, vai ficar bem melhor. Mas é preciso muita gente para trabalhar junto. Vai ficar melhor e está ficando mais fácil. Porque você tem hoje o aporte de tecnologias fantásticas. Vem aí o 5G, você pode integrar a gestão, né? Você pode facilitar o acesso a informações, o atendimento pode virar até em parte online. Tem muita coisa boa que vai acontecer no Brasil se a gente souber não deixar, primeiro, estragar o que está feito, né? E não parar a construção de algo melhor do que o que foi feito. E vocês estão dando um exemplo, né? Estão duas moças aqui, cheias de energia, preparadíssimas, né? As duas com doutorado, de partidos diferentes, com uma concepção parecida de política, o que é muito bom. Isso é o Brasil que se resolve por si, apesar das elites atrapalharem. O Brasil é muito maior que isso. Vai caminhar, não tenha dúvida. Eu quero agradecer o debate. Já vieram mais comentários, mas a gente já vai encerrando. Eu quero dizer, representando aqui o Coletivo em Frente, que a nossa ideia é trabalhar o fortalecimento da participação popular, por isso a importância dessas lives, por isso que a gente está trazendo temas que são pedidos por pessoas e temas que também a gente tirou das nossas reuniões, né? A gente já falou de racismo, de enfrentamento da violência contra a mulher, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a pessoa com deficiência, que a gente quer estar nesses espaços, estar nos conselhos. A gente sabe o quanto esses espaços estão enfraquecidos e muitas vezes propositalmente, né? Os conselhos não estimulam as administrações públicas não estimulam a participação, inclusive às vezes indicando as pessoas para o conselho, né? Então a gente tem que ocupar esse espaço, assim como a Raquel falou. Eu sei que tem a reunião, vamos lá participar. Então por isso que a gente está fazendo essas lives, a gente está estudando, a gente quer ocupar um espaço de participação e incentivar a participação popular cada vez mais, né? Esse é um instrumento extremamente importante e que veio com a Constituição Federal também, né? Os conselhos, eles foram, e já foram mais potentes, né? Mas ainda são um importante instrumento de fiscalização, né? São deliberativos e a gente tem que participar, a gente tem que ocupar esse espaço. Chegaram mais comentários, agradeço a todos pelo que participaram. Eu agradeço especialmente aos dois convidados que estiveram a noite inteira aqui com a gente, Mário, a noite inteira, né, que exagerou, mas tiveram essa parte tão fundamental dessa noite. Raquel, que presente te conhecer pessoalmente, eu já admiro o seu trabalho, já te falei isso, foi um prazer ter você aqui. E ao Mário, que a gente já admira há muito tempo também, e que prazer te ter aqui e ouvir vocês dois. Deixo aqui à vontade, se vocês querem dar mais algum recado, querem finalizar, e a gente já segue para o encerramento. Eu queria dizer que eu faço parte do mandato coletivo da bancada ativista, que é um mandato estadual, e que contempla a cidade de Ourinhos também, né? Então, no que vocês precisarem, entrem em contato com a gente no gabinete 2107, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e estaremos às ordens. Eu hoje sou uma codeputada licenciada, porque eu estou pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo,
Então, eu convido vocês a me acompanhar nas redes, no Instagram, no Face, para a gente continuar a conversar. Fico à disposição de Ourinhos. E quem vocês conhecerem da cidade de São Paulo, se gostaram de mim, fala assim, conheci uma mulher incrível. Conheça ela, dona vereadora. Quem sabe eu não consigo mais uns votinhos com a ajuda de vocês. Gente, sigam a página da Raquel, eu sigo. E siga a nossa também, Raquel. Estou seguindo. Tá certo, gente. É só agradecer Sim. o coletivo pelo convite, né? A Roberta, a Raquel pela alegria de compartilhar esse tempo com vocês, aos nossos espectadores aí que contribuíram com as observações e desejar a todos aí um bom resto de noite, né? Uma boa semana e dizer que foi uma alegria enorme. Você ganhou mais um fã, Raquel. Eu ganhei mais 2 amigos aqui. Que essa pandemia passe logo, eu chegue a vacina para a gente tomar uma cerveja e eu quero conhecer Ourinhos. Vai, convidadíssima. Então, boa noite, obrigada a todos que ficaram. Agradecemos. Daqui 15 dias vamos ter mais uma live, possivelmente terça ou quarta-feira, daqui 15 dias, que a gente tem mantido esse cronograma. Espero todo mundo nessa live. Raquel é sempre nossa convidada, o Mário também. E boa noite, muito obrigada, gente. Boa noite, tchau. Tchau.